Bom, líderes do avivamento, como é bom, né, estar na presença de Deus. Como é bom ver a vontade de Deus, né, a visão de Deus ser cantada nesse altar, não é verdade? E o Senhor literalmente falando conosco, né? Eu não mandei você largar a rede, por que você largou, né? Ou seja, eu não mandei você desistir, eu não mandei você parar, por que você parou? Parou por quê? Por que parou? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, parou por quê? Por que parou? Deus é conosco, amém? No Salmos 28, né? No versículo 7, não é o Salmo, não é o texto que eu vou ministrar, mas me veio à memória esse Salmo. E a palavra diz que Ruach HaKodesh, ou Ruach HaZikaron, né? Que o Espírito Santo é o Espírito Santo da memória, da lembrança, né? Então quando eu cheguei aqui, eu não tinha nem anotado esse versículo, né, para ministrar, mas quando eu cheguei aqui, o Senhor falou comigo neste salmo. E eu sou muito obediente. Quem é obediente a Deus assim, faz assim. É porque esse é o nosso alfabeto, né? O alfabeto do crente é obedecer, né? Eu sou muito obediente, então eu obedeci a voz do Espírito Santo, né? Obedecendo a voz do Espírito Santo. Eu vou ler esse salmo para vocês, que diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a minha força. Diga: o Senhor é a minha força. Diga: é do Senhor que vem a minha força, porque é nele que confio. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Amém. E nós vamos ministrar hoje sobre o tema renovados em nossas forças para viver as novidades do reino de Deus. Renovados em nossa força. Ou seja, que hoje o Senhor nos renove a nossa força, ou que o Senhor realmente transforme as nossas adversidades, as nossas lutas, as nossas provas, os ventos contrários, em combustível, para que as nossas forças sejam renovadas esta noite. É uma campanha em que você será ministrado na palavra de Deus. Diga aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As nossas forças, elas são renovadas quando nós somos ministrados na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, a nossa força, ou a nossa força, ela vem
do Senhor. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 57, versículo 10. Não coloca aqui não. Eu quero que eles leiam aí, com a Bíblia deles. Coloca aqui não. Eu quero que eles leiam aí com a Bíblia deles. Se você não trouxe a Bíblia, você pode olhar no celular ou compartilhar com o seu irmão, com a pessoa que está do seu lado, o texto que nós estaremos lendo aqui agora. É interessante, é importante que você traga a sua Bíblia para a igreja. É importante que você aprenda a manusear a sua Bíblia. Às vezes a gente diz assim, olha, é lá no livro de Apocalipse, e a pessoa está procurando lá no começo um livro que é no final. Então demonstra que precisa buscar ter mais intimidade com a palavra. Então, eu quero pedir que não coloque ali na tela, porque eu quero que você mesmo leia esse texto maravilhoso. Na tua comprida viagem, te cansaste. Porém, não disseste, não há esperança. Achaste novo vigor na tua mão, por isso não adoeceste. Deus Pai, Deus Santo, nós te rendemos graça por mais oportunidade de estarmos aqui na tua presença, neste culto Milagres, nesta campanha que vem, Senhor, trazer mais uma vez ao nosso entendimento as novidades do reino de Deus. Por isso, nós estamos sedentos pela tua palavra e ansiosos com a expectativa de ter as nossas forças renovadas no Senhor esta noite, pela unção do teu Espírito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. O profeta Isaías, ele é chamado de o profeta messiânico. E como um profeta messiânico, ele sempre falava profeticamente de forma futurista. Ou seja, ele sempre estava apontando para o futuro. Ele sempre estava apontando para frente. Nós precisamos buscar esse entendimento de que na nossa, eu digo, curta passagem por este mundo, porque é curta. Às vezes a gente pensa assim, apóstolo, mas se eu viver 100 anos, eu vou viver muito. Mas quando você chegar a 100 anos, você vai pensar assim, eu podia viver mais 100, né? Porque você mesmo chega ao entendimento de que a viagem, ela pode ir além daquela que você já viajou. É a mesma coisa, né? A gente vai fazer uma viagem, aí você fala, não, vou ficar 15 dias com a minha família, na beira da praia, né? Viajar para o Nordeste. Quando chega no 14º dia, você diz assim, poxa, já tem que ir embora. Eu me lembro que quando nós viajávamos com os meninos, eles eram pequenos, e eles falam assim, já temos que ir embora. Aí eles falam assim, ah, não, pai. Já? Porque viajar é bom.
A caminhada, ela é boa. Mas nós precisamos ter as nossas forças renovadas. E o único que pode renovar as nossas forças é o Senhor. E nós estamos sim fazendo uma caminhada. Mas a nossa caminhada como crentes não é para ficar neste mundo. Nós estamos caminhando rumo à eternidade. Podemos dizer assim, estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém. Às vezes, a minha mãe, o Senhor a recolheu faz aproximadamente 2 anos. E eu acho assim, sabe? Para mim, ela podia ter ficado mais. Mas tem uma coisa que se chama soberania de Deus. E soberania de Deus não se discute. Quando Deus falar assim, a sua caminhada terminou aqui, terminou, acabou. Acabou. Não tem para onde ir mais. É o Senhor que determina os nossos dias nessa terra. Mas enquanto nós estivermos aqui, caminhando, nós precisamos ser fortes. Nós não podemos desistir. Nós não podemos olhar para trás. Vem o vento, vem a prova, vem a luta, vem a adversidade. Mas nós precisamos olhar para o alto e dizer, Senhor, renova as minhas forças para que eu continue caminhando. Porque se o Senhor ainda permite que nós estejamos aqui nessa terra, é porque Ele quer que a gente caminhe. Ele não quer que a gente caminhe como fracos. Porque a minha força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o profeta, ele falava de forma futura, ele falava já olhando para a eternidade. Por isso que muitas vezes a gente olha só para cá, a gente só olha para esse tempo, a nossa visão ela é curta. Às vezes nós olhamos só para aquela parede. E o profeta está dizendo, olhe para a eternidade. A sua caminhada, ela vai além do que tudo isso que nós estamos vendo. Porque quando nós olhamos para a promessa que o Senhor fez para nós, nós somos renovados. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e eu digo saiu porque foi o Senhor que tirou eles de lá, com mão forte, diga o Senhor, tirou o povo da escravidão do Egito, com o braço forte, diga com o braço forte, levante seu braço, diga assim, com o braço forte, diga assim, Senhor, faça o meu braço forte. Dê uma salva de palmas para Jesus. Então muitas vezes nós nos sentimos cansados, sim. Às vezes nos sentimos desanimados.
desmotivados. Mas eu quero dizer para você que, quando nós caminhamos olhando para o Senhor, as nossas forças são renovadas. E a nossa caminhada, ela precisa ter a direção do Espírito Santo, para que ela seja uma caminhada com renovação de forças diariamente. Eu não posso pegar e dizer assim: Senhor, renova minhas forças de ano em ano. Diga: Senhor, renova as minhas forças todos os dias, diariamente. E quando nós estamos cansados, quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos oprimidos, o Senhor diz em Mateus 11:28, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. É uma renovação de forças. E Provérbios capítulo 24, versículo 10, está escrito: se te mostras fraco no dia da luta, no dia da angústia, no dia da prova, no dia da adversidade, no dia da peleja, a tua força é pequena. Provérbios que diz. Isso é o sábio que diz. Mas se no dia da luta, no dia da prova, você dizer assim: a minha força vem do Senhor. Você olhar e dizer assim: Senhor, renova neste dia de luta, de prova, de vento, as minhas forças. E isso é olhar a caminhada com esperança. Olha o que o profeta diz: na tua comprida viagem te cansaste, porém não desiste. Ele está dizendo que nós não vamos se cansar? Não. Ele está dizendo que a viagem é comprida, é longa, e que nós vamos nos cansar. Mas depois ele diz assim: mas você não deve desistir. Você não deve, não desista. Aí diz assim: porém, não desiste. Não há esperança. Achaste novo vigor na tua mão. Por isso não adoeceste. E eu digo que a gente tem que buscar uma chave nesse discípulo. Diga: eu preciso caminhar com esperança. Diga: eu preciso caminhar com esperança. Com esperança. O profeta Jeremias, ele diz no capítulo 31, versículo 17, que há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Eu disse que o profeta Isaías, ele fala de quê? De futuro. A palavra do profeta Isaías, ela é de futuro. E aí vem Jeremias aqui e diz assim: a esperança para o seu futuro. Mas quando é que há esperança para o nosso futuro? Diga comigo: quando eu não desisto da caminhada. Quando eu peço ao Senhor para renovar
as minhas forças. Esperança. Quando nós temos esperança, as nossas forças, elas são renovadas. Porque a nossa esperança tem nome: Jesus. Eu digo assim, o crente, até quando ele morre, ele continua vivendo a esperança. E quando a gente fala morre, a gente fala desse corpo físico. Porque até quando o crente morre, ele tem futuro. E você pensa, o futuro do crente acabou, ele morreu. Não. Se completou a caminhada. Porque ele vai se encontrar com o Senhor. Esperança. Nós precisamos caminhar com olhos na esperança. Por isso que quem dá esperança ao outro, dá a ele um futuro. Quando você anuncia o Evangelho, quando você fala de Jesus para outra pessoa, você está dando esperança a ela. E ao mesmo tempo, você está apontando para ela um futuro. Porque aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão desistentes, eles não conseguem enxergar o futuro. O futuro é para aqueles que têm esperança. E é quando nós nos encontramos com a esperança que as nossas forças são renovadas. E essa história de que a esperança é a última que morre, é mentira do diabo. Porque a esperança, ela está viva. Ela morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. A esperança está viva. E isso renova as nossas forças. Quando nós olhamos para Jesus, nós nos enchemos de esperança. E as nossas forças são renovadas. E o nosso futuro, ele pode ser contemplado. Sim. Quando o caminho, quando a jornada, quando a viagem se fizer resistente, faça com resistência. Não desista. Não desista. Não olhe para trás. Normalmente, quando nós estamos caminhando e a caminhada se torna difícil, vem a angústia, vem o cansaço, vem a adversidade, vem a prova, vem o vento. A primeira frase que sai da nossa boca é: eu não tenho mais forças, ou eu não consigo, ou eu não vou conseguir, ou eu não vou chegar, eu não tenho mais forças. E aí a pessoa diz assim: eu não tenho mais esperança. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca que ele pode falar isso. Eu não tenho esperança. É como se ele estivesse negando a esperança que é Jesus. Diga: a esperança nunca
morre no coração de um crente. Porque ela está viva. Nunca diga, eu não tenho mais esperança. Eu tenho esperança. Ela mora, ela reside, ela habita dentro de mim. E ela tem nome, Jesus. A esperança que nunca morre. A Bíblia diz em Isaías 40, 29, que Deus é aquele que faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus faz forte. Deus é aquele que renova as nossas forças. Deus é aquele que renova as nossas forças. Hoje eu estou cansado. Mas no caminho, o Senhor renovou as minhas forças. Por isso eu estou aqui pregando. Como se eu não tivesse trabalhado o dia todo. Porque as minhas forças foram renovadas. Por que você está aqui? Porque você veio buscar renovação das suas forças. Porque você trabalhou hoje, você deu duro hoje, você caminhou hoje, mas você disse, eu vou ao culto milagres, porque eu preciso de ter as minhas forças renovadas. E é assim que o crente faz. É assim que nós devemos fazer para receber as novidades do reino de Deus. O que é as novidades do reino de Deus? O nosso futuro. É aquilo que Deus nos dá. O que são as novidades? São as promessas. É aquilo que Deus prometeu para dar àqueles que vão caminhar e não vão desistir. Sim. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Por quê? Porque a força dessa pessoa que caminha sem desistir é renovada diariamente, constantemente pelo Senhor. Você pode até dizer assim, poxa, eu estou cansado, mas eu não estou desistido. Eu estou cansado, mas eu não perdi a esperança. Eu estou cansado, mas as minhas forças são renovadas dia após dia. E eu estou vendo a promessa. Eu estou vendo o futuro. Precisamos sim das nossas forças renovadas para continuar a caminhada. Pois se nós insistirmos, nós nunca alcançaremos a promessa. Quem tem promessa de Deus aqui, faz assim. Quem quer alcançar a promessa, levanta mais alto ainda. Quem consegue enxergar a promessa, fica de pé. Quem já consegue ver as novidades do reino de Deus, dê um pulo, dê um salto, faça alguma coisa. Aleluia! Aleluia! Diga aleluia! É por isso que precisamos caminhar exercitando a nossa fé. Porque quando nós exercitamos a nossa fé, a nossa esperança se mantém viva. A fé, ela é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais ele cresce, mais ele se torna forte.
Assim é a nossa fé. O Senhor faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías vai longe quando ele diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só o que ele diz. Os jovens e os moços, eles cansam. Você quer que eu descodifique isso aqui? Quem quer que eu descodifique isso aqui? O Senhor diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que o profeta está dizendo aqui? Ele está dizendo para que a gente não confie na força do nosso braço, porque senão a gente vai se cansar. E ele está dizendo aqui, olha, os jovens e os moços que caminham na sua força própria, eles se cansam, eles se fatigam. Mas aquele que caminha confiando no Senhor tem as suas forças renovadas. Gente, a nossa força não vem de nós mesmos. Nessa caminhada da vida, nessa universidade da vida, vence aqueles que caminham confiando no Senhor. A vida é uma universidade. A cada dia que nós estamos caminhando, olhando para o Senhor, nós estamos sendo renovados, estamos aprendendo, estamos crescendo e, consequentemente, vencendo a cada adversidade que se apresenta à nossa frente. Sim. A Bíblia sempre nos encoraja a exercer a fé em toda e qualquer circunstância da vida. Em Marcos, capítulo 11, versículo 22 a 24, nós podemos ver Jesus encorajando os seus discípulos, quando ele diz: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Eu não vou dizer para vocês que manter uma caminhada de esperança é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Aí você pode me perguntar assim: por que não é fácil, pastor? Ou quando não é fácil? Quando não se tem onde se apoiar. Quando eu digo não se tem onde se apoiar, é quando você caminha sozinho. Não é fácil caminhar com uma visão de esperança quando se caminha sozinho. Não é o nosso caso.
Não é o meu caso, não é o seu caso, porque nós temos aonde nos apoiarmos. Na hora da aflição, na hora da luta, na hora da prova, na hora da adversidade, nós temos o cajado da fé. Sim, nós temos o cajado da fé. Cadê o cajado? Estava bem aqui o cajado. Não é para tirar esse cajado daqui, não. Deixa esse cajado. Nós vamos fazer um negócio aqui, né? Eu coloco ele aqui, ó. Viu? É o cajado da fé. Cadê ele? Colocaram ali dentro? Pegue lá, Maria José, o cajado. É para ficar aqui no altar. O cajado da fé. Diga, Senhor, eu preciso caminhar apoiado no cajado da fé. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para esse cajado da fé, nós caminhamos com a lembrança das promessas de Deus para a nossa vida. Isso, deixa o cajado vai ficar aqui agora. Aleluia, mano. Aleluia. Diga, o cajado da fé. Diga, Senhor, me dê o cajado da fé. Você está caminhando, né? Você está caminhando. Mas quando você lembra que você está caminhando, olhando para a esperança que é Jesus, tendo a certeza de que tem um futuro para você, e que ali você começa a perder as forças, você firma no cajado. E você diz, Senhor, aumenta a minha fé. Diga, Senhor, aumenta a minha fé. Vai ficar bonito aqui, viu, nego? Viu aí, né? Viu aí, né, eu disse. Aleluia. Vai ficar bonito. Aleluia. Glória a Deus. Aí dá mais uma vernizada nele para ele ficar mais bonito. Aleluia. Diga glória a Deus. Sim, caminhar firmado no cajado da fé faz-nos caminhar olhando para as promessas de Deus. Ainda que os ventos sejam contrários, nós devemos persistir. Nós devemos caminhar crendo que o mar, que os ventos, que as ondas se acalmarão. Pois quem está no barco, de quem caminha, olhando para a esperança, vence todas as tempestades da vida. Jesus é a nossa esperança. Agora sim, por que, apóstolo, as nossas forças são renovadas? Quando nós olhamos para a esperança. Porque a esperança é fruto do amor de Deus para com seus filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha futuro. Mas tenha futuro. Diga, mas tenha futuro. E que futuro é esse que o Senhor está falando? O futuro da vida eterna. E esse futuro da vida eterna é fruto de quê? Diga, do amor de Deus. Diga, do amor de Deus.
Fala bem alto para o diabo ouvir. O amor de Deus pela minha vida. Dê uma salva de palmas para ele. Oh, meu Deus. Porque ele nos amou primeiro. E onde nós temos isso escrito? Em Romanos capítulo 5, versículo 5. O que está escrito, apóstolo? Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por quem? Por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Lembra do que eu falei bem no comecinho da mensagem? Que eu disse assim, o profeta Isaías fala profeticamente daqueles que estão na viagem rumo a um futuro. E esse futuro se chama eternidade. Eu disse assim, na caminhada nós ficamos cansados. Ficamos exaustos. Porque ninguém é de ferro, né, gente? Ficamos tão cansados que muitos às vezes até pensam em desistir. E há alguns que até desistem. Mas nós devemos caminhar olhando para a esperança, sob a direção do Espírito Santo. Quem dá a direção? Ele é chamado de Paráclito. No grego, que quer dizer aquele que está do nosso lado. Aquele que caminha nos dando a direção. Na Bíblia ele é chamado de a pessoa do Espírito Santo. Aquele que nos orienta, aquele que fala conosco, aquele que na hora da angústia, da dor, ele nos consola. Por isso que nós oramos, Senhor, nos console, porque as suas consolações são doces. Doces consolações do Espírito Santo. Devemos caminhar olhando para a esperança que é Jesus. Mas sempre caminhando sob a direção do Espírito Santo. Firmados no cajado da fé. Com o entendimento que eu sou amado por Deus. Eu sou filho de Deus. Ele me amou primeiro. E Ele renova as forças dos seus filhos, amém? O Senhor renova as forças dos seus filhos. Por isso, a esperança não se confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. A Bíblia diz que a esperança é a âncora da nossa alma. Olha que lindo, hein? Por isso ela não se confunde. E uma pessoa que caminha cheia de esperança é uma pessoa centrada. É uma pessoa que não se desespera. Porque o desespero gera desesperança. Todas as vezes que nós nos desesperamos com alguma situação, a visão da esperança é ofuscada pelo desespero. Nós precisamos manter a esperança e a fé.
Porque o desespero é o oposto da esperança. Diga, o Espírito Santo é o agente da esperança, que é fruto do amor de Deus para com os seus filhos. Diga, Deus é bom. Ele é bom mesmo. É por isso que é bom, é agradável, é prazeroso ser esperançoso e aguardar o livramento, o escape, a salvação, o socorro que vem do Senhor. O salmista no Salmo 62, versículo 1 e 2 diz que somente em Deus espera silenciosa a minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E Ele a minha fortaleza. Por isso eu não serei grandemente abalado. He is my defense, I shall not be moved. He is my defense, I shall not be moved. Ele é a minha defesa. E eu não me moverei. Ou seja, eu não sairei da direção dele. Eu estou firme, crendo que o Senhor trará o socorro, o livramento, a salvação. Porque Ele é a esperança da minha alma. A esperança que nunca se acaba. Sim, por que o salmista escreveu isso? Porque ele sabia que havia esperança. Porque ele sabia que naquele momento de angústia, de prova, de adversidade, o Senhor era a defesa dele. E se ele ficasse ali firme no Senhor, ele não seria abalado. Ele sabia que há momentos na vida que é melhor ficar naquele silêncio, olhando para o Senhor, porque até no silêncio o Senhor traz o livramento, o socorro e a renovação das nossas forças. Sim. Às vezes a gente diz assim: eu preciso gritar, eu preciso urrar para que Deus me ouça. Eu digo para você que muitas vezes na minha vida eu tive a experiência de Deus me trazer o livramento enquanto eu estava em silêncio. Sabe aquele momento que você não tem nem palavras, você só crê, você só acredita. São momentos assim que o milagre acontece. Porque às vezes nós nos sentimos assim, tipo, impotentes. É aí que Deus mostra a salvação, que vem pela força dEle, pela palavra Jesus. Diga Jesus. Diga Jesus.
é a nossa força, é a nossa fortaleza. E quando nós falamos e pensamos Jesus, vem salvação, vem livramento, vem escape, vem resgate, vem prosperidade, vem felicidade, vem sucesso. Porque Jesus é a nossa esperança. Aí você diz assim, mas em silêncio, apóstolo? Sim, às vezes em silêncio. Porque o nosso coração, que é do Senhor, ele transmite aquele sinal SOS, aquele sinal de socorro. Um pai sabe quando o filho está angustiado, mesmo quando ele não fala. Uma mãe sabe quando um filho está angustiado, mesmo ele não soltando uma palavra. Quantas vezes o meu coração não soltou um SOS, sem eu ter falado nada, e de repente quando eu olho, o livramento aconteceu. Por quê, apóstolo? Porque o guarda de Israel não dorme e nem dormita. Porque o guarda de Israel, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe o que você está pensando antes que os seus pensamentos se formem. Porque ele é o único poder absoluto desse universo. Porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mesmo que a gente ache que a gente se sinta só, ou ache que está só, o Senhor está ali do seu lado, para lhe dar o socorro, para lhe dar o livramento, para lhe dar o escape. Eu quero dizer a você, essa noite, querido, que veio aqui buscar, você que está nos assistindo aqui agora, que veio buscar nesta campanha a renovação de suas forças. Eu quero dizer da parte do Senhor, que essa renovação está à sua disposição. E que neste momento o Senhor está renovando as suas forças nele. É por isso que nós devemos compreender que a esperança, ela sempre será necessária na nossa vida. Ela não morre, ela não morreu e ela nunca morrerá. Sim. Porque em Mateus capítulo 20, no versículo 8 está escrito: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que está escrito em João 14, 16, 17: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Qual o propósito da esperança? Diga: o propósito da esperança é renovar as nossas forças, para nos manter firmes. Em Hebreus capítulo 11, versículo 27 está escrito: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes,
permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. É por isso que o pior alimento que tem é a desesperança. A desesperança, ela nos deixa fracos, raquíticos. E esse pensamento de desesperança não tem nada a ver com o propósito de Deus para a nossa vida, de nos manter firmes e fortes. Nós precisamos continuar caminhando com as nossas forças renovadas, como que vendo o invisível. Pois a esperança nos leva ao propósito de sempre manter a fé. Sempre nos manter ali apoiados no cajado da fé. E nunca retroceder. Nunca retroceder dos projetos que Deus tem para a nossa vida. Nunca retroceda, querido. Discípulo do avivamento. Não desista. Porque você ainda está na caminhada. Aqueles que o Senhor já levou, já recolheu, que completaram a carreira, que guardaram a fé, e que já estão no Senhor. Mas nós que estamos aqui, precisamos continuar caminhando, precisamos continuar vivendo. Porque aqueles que já foram, completaram a sua carreira, mas nós precisamos completar a nossa. E não podemos desistir, nunca retroceder. Sabe por quê? Porque o estado de desânimo é como se você estivesse na UTI. Talvez um estado de morte prematura, né? Em 1 de Reis, capítulo 19, no versículo 4, conta a história de um homem de Deus, chamado Elias. No hebraico a gente chama de Eliahu Hanavi, o profeta Elias. Elias era um homem de Deus, mas chegou um momento na caminhada dele que ele pediu a morte. Dá para acreditar num negócio desse? O homem de Deus pediu para morrer. Por que ele pediu para morrer, apóstolo? Porque ele se deixou ser abatido pelo desânimo e pela desesperança. Ninguém pode negar que Elias era um grande homem de Deus, que foi um grande homem de Deus, que orava e o fogo descia do céu. Mas também ninguém pode negar que Elias era humano, era um homem de carne e osso, como nós. Mas deixou a sua alma se abater. E ele ficou fraco. Elias ficou fraco, gente. Quando a gente lê a história, né, de Elias, assim, rapaz, Elias é muito forte, né? Mas Elias se deixou abater pela desesperança, né? E ele ficou fraco.
Eu não consigo ver Elias fraco. Aquele homem que fez descer fogo do céu. Fraco. A pessoa, o pastor faz descer fogo do céu. Você fala, rapaz, esse pastor é forte. A pessoa, gente, descer fogo do céu. Quando vem a desesperança, a gente começa a ficar fraco, pessimista, desanimado. A gente começa a ficar descrente, né? Não acreditar mais que Deus pode fazer tudo novo, de novo. Eu quero dizer para você essa noite que o Senhor vai renovar as suas forças, vai fazer tudo novo, e você vai viver a plenitude das novidades do reino de Deus nessa terra, sempre caminhando com uma visão apontada para a eternidade. Nós não podemos caminhar olhando só para esse mundo físico, mas nós precisamos crer que há algo a mais. Por isso, não desanime. Em uma situação de luta, de prova, de vento, só existe dois caminhos. Desistir e caminhar em direção à morte, ou persistir, caminhando firme em direção à esperança. Por isso a minha palavra para você hoje é tripla, né? Não desista, não desista e não desista. Porque só Jesus pode renovar as nossas forças. Persista e insista, pois o Senhor dos exércitos é contigo, e Ele fará firme o seu caminho, a sua caminhada. Lance fora essa noite todo espírito de autocomiseração. Ou seja, não fique pensando que você, se autodepreciando, né? Pensando que você não é ninguém, que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Porque você, só de estar aqui já é um vencedor. Você não vai conseguir, você já conseguiu. Porque você está caminhando. Eu quero dizer para você que Jesus é contigo. Porque Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá. Essa é a esperança. Até na morte há esperança. Ainda no livro de Jó, no capítulo 14, versos 7 a 9, temos o desafiante quadro de uma árvore que havia secado. E o Senhor diz a Jó:
porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos, como a planta nova. Você é uma árvore cheia de esperança. Eu quero encerrar com o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Saber que a esperança está viva e ao nosso alcance renova as nossas forças. Saber que Jesus está vivo intercedendo por nós à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e o Espírito Santo em nós e conosco, direcionando, apontando, nos orientando na caminhada, renova as nossas forças. Então todo espírito de autocomiseração, de autodepreciação, de desesperança, bate em retirada, sai fora do nosso caminho, e o amor de Deus pelo Espírito Santo é revelado nos nossos corações, nos dando a certeza de que nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo nas regiões celestiais. Isso nos fortalece, meu bem. Isso nos fortalece, Beta. Igreja, isso nos deixa fortes. Porque a nossa força não vem do nosso próprio entendimento, não vem do nosso braço. A nossa força vem do Senhor dos exércitos, aquele que fez os céus e que fez a terra. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos capítulo 8, verso 16 e 17. Homem forte, homem forte, mulher forte, mulher forte, jovem forte, fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé.